Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui, ao procedimento da ação de improbidade. Mas antes, estamos aqui no módulo 7. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. É um prazer estudar com você. E deixa eu voltar aqui com vocês no processo judicial. Então, peraí. Quer dizer que quando existe a prática de um ato de improbidade, eu tenho duas fases. Uma fase administrativa, que não acontece no processo judicial, e uma fase dentro do Poder Judiciário. Nessa fase investigativa, nessa fase administrativa, nós estamos investigando o ato de improbidade administrativa. Um agente público é suspeito de ter praticado improbidade, e aí está acontecendo a investigação para ver se encontra ou não as irregularidades. É isso? É. Para ver se encontra ou não as irregularidades. E aí quem está investigando? Quem está investigando é a própria administração, ou o Ministério Público. Quando a administração investiga, é dentro de um PAD, e quando o Ministério Público investiga, é dentro de um inquérito civil público. Esse inquérito civil público tem que ser concluído num prazo de 365 dias, prorrogável por mais 365 dias, e a ação de improbidade tem que ser proposta em 30 dias, em até 30 dias, tá? Aqui, concluído o PAD ou inquérito civil público e encontrada irregularidades, a gente pula. Pula para onde? Pula para a fase judicial. A fase judicial, ela acontece dentro do Poder Judiciário. Ela não acontece dentro da administração, ou seja, dentro da administração ou do Ministério Público. E essa fase judicial, ela tem início, como que ela tem início? Ela tem início com a propositura da famosa ação de improbidade. Proposta a ação de improbidade. Essa ação de improbidade ela vai ser proposta por uma petição inicial, e ela vai caminhar até a sentença. Legal? Essa sentença pode condenar ou ela pode absolver o agente público pelo ato de improbidade. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar isso aqui, o processo judicial, que começa com a petição e termina com a sentença, condenando ou absolvendo o agente público pela prática da improbidade administrativa. Vamos lá? Vamos lá. E como é que eu vou estudar esse processo judicial? Processo esse, que está no artigo 17 e 18, Quando eu botei A, é porque eu tenho 18A, tá? Da Lei de Improbidade Administrativa. Como? Nós vamos estudar por meio de 13 observações, nada cabalístico, mas 13 observações, legal? Em razão de questões de prova que exploram esse processo. Então, quer dizer que, só para a gente contextualizar, esse processo da lei de improbidade, esse processo judicial, ele vai começar com uma petição inicial e vai terminar com uma sentença. Sentença que pode ser condenatória ou absolutória. É isso? É. E o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar esse processo. Exatamente esse processo aqui. É o que nós vamos estudar. Tamo junto? Tamo junto. E vamos estudar como? Por meio de 13 observações. Por meio das questões de prova, que eu já estou vendo bombando por aí. Vamos lá? Observação número 1. E muita calma que a gente vai fazer uma a uma das observações. Inicialmente, pela redação do artigo 17 caput,
né, da Lei de Improbidade Administrativa, alterada pela Lei, né, 14.230 de 2021. A Lei de Improbidade é essa lei aqui, ó, 8429 de 1992, mas ela foi alterada por essa lei aqui, ó, 14.230. Somente o Ministério Público poderia propor a ação de improbidade. Ou seja, logo que essa lei foi alterada, você me falou que o processo de improbidade ele começa com uma petição inicial e termina com uma sentença, não é isso, professor? É. Logo que essa lei, né, foi alterada, só o Ministério Público podia protocolizar essa petição inicial, ou seja, só o Ministério Público é que podia propor, dar início à ação de improbidade. Legal? Contudo, o STF declarou esta norma inconstitucional. Nós já vimos isso, né? Ou seja, o STF na ADI 7042, 7043, professor, o que é ADI? ADI é ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação do controle concentrado em que o STF analisa a constitucionalidade de uma lei estadual ou federal, lei ou ato normativo federal ou estadual. Então aqui, ó, o STF declarou o artigo 17 inconstitucional, o artigo 17 caput. E hoje, qual é o entendimento? Não é só o MP que pode propor ação de improbidade. É o MP e a pessoa jurídica interessada. Quando o STF fala em pessoa jurídica interessada, aqui, ó, são as pessoas da administração pública via de regra, também aquelas em que o Estado, mas em regra, pessoas da administração, que eu estou vendo acontecer nos concursos públicos. Tá bom? Então, hoje, quem é que pode propor ação de improbidade? Não é só o Ministério Público, é o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, ou seja, via de regra, a própria administração pública. Legal? Legal, sem maiores problemas. Observação 2. A ação de improbidade será proposta no juízo de primeiro grau. Vamos entender isso? Olha só. A gente sabe que o Poder Judiciário, basicamente, ele é organizado assim, ó. Juiz, tribunal, STJ, STF. Basicamente assim, né? Aí eu tenho aqui, ó, o juízo de primeiro grau, o juízo de segundo grau, e no STF e no STJ eu tenho as instâncias extraordinárias. Legal? Perfeito. E aí o que acontece? A gente tem uma discussão, né? Então, por exemplo, o governador praticou improbidade. Geralmente, governador, pela Constituição, é julgado no STJ. Legal? Mas em improbidade, se o governador praticou improbidade, né, a lei diz que ela vai ser proposta no juízo de primeiro grau. E lembrando que o juízo de primeiro grau pode ser um juízo federal ou estadual. Legal? Então, olha aqui rapidinho para você nunca mais esquecer. A ação de improbidade ela é proposta num juízo de primeiro grau. Ou seja, num juiz federal, né, quando for autoridades federais, ou num juiz estadual, quando for autoridades estaduais e municipais. Por que isso? Porque, via de regra, nós não temos, na ação de improbidade, foro privilegiado. Nós não temos foro por prerrogativa de função na ação de improbidade. A ação de improbidade, ela tramita no juízo de primeiro grau. É o juiz de primeiro grau, ou juízo de primeiro grau, que vai analisar e julgar a ação de improbidade. Por quê, professor? Porque não tem foro privilegiado, né, que é uma linguagem mais comum, né? O certo mesmo é foro, por prerrogativa de função. Não existe foro por prerrogativa de função na ação de improbidade. Então, ou seja, na ação de improbidade, quem vai receber essa petição inicial é um juiz.
não é um tribunal. É um juiz que pode ser um juiz federal, se a autoridade que praticou improbidade é uma autoridade federal. E pode ser um juiz estadual, se quem praticou improbidade foi uma autoridade estadual ou municipal. Legal? Então, quem avisa amigo ainda mais se você vai fazer prova que cai direito processual, a ação de improbidade ela é proposta num juízo de primeiro grau, num juiz de direito ou num juiz federal, mas num juiz não em tribunais. Ok? Observação número 3. A ação de improbidade será proposta no foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Então, qual é o local? O local da ação de improbidade é no foro onde ocorreu o dano ou o foro da pessoa jurídica prejudicada. Então, olha aqui, ó, se o enriquecimento ilícito aconteceu e prejudicou o município do Rio de Janeiro, essa ação vai ser proposta no foro da capital do Rio de Janeiro, que é o local competente. Agora, se o dano ao erário... Se o dano ao erário... Peraí que travou. Se o dano ao erário acontecer à União, geralmente essa ação vai ser proposta na capital, ou seja, lá no Distrito Federal, na Justiça Federal do DF. Legal? Perfeito. Pessoal, o que eu quero que você saiba é que a ação de improbidade vai ser proposta no foro do local. Local de quê? Onde ocorreu o dano ou onde a pessoa jurídica interessada ela for prejudicada. Quando nós falamos em pessoa jurídica prejudicada, geralmente é a administração pública. Legal? Você já viu que eu tenho outras vítimas, Entidades privadas que o Estado banque ou o Estado custeie. Ou o Estado patrocine de uma forma direta, através de subvenção, incentivos. Ou seja, é possível também que essa pessoa jurídica prejudicada seja uma entidade privada. Você viu comigo que nós estudamos as vítimas de improbidade. Então, para que não tenha nenhum problema, quando nós falamos em pessoa jurídica prejudicada, isso aqui são as vítimas da improbidade. Que você estudou comigo com o nome de sujeitos passivos da improbidade. Lembra disso? Você estudou comigo com o nome de sujeitos passivos da improbidade, que geralmente são as entidades da administração pública, direta ou indireta, dos 3 poderes, mas também podem ser entidades privadas, lembra? Entidades privadas em que o Estado tenha criado ou custeado e entidades privadas que o Estado banque através de incentivos, subvenções, etc. Dá uma olhadinha lá, Dá uma olhadinha no tópico das vítimas, dos sujeitos passivos da improbidade, para a gente vencer isso aqui com mais tranquilidade. Bom? Tá bom. Então, eu quero que você saiba que a ação de improbidade vai ser proposta onde? No foro do local. Qual local? Onde ocorreu o dano, ou do local da pessoa jurídica prejudicada. Além dos requisitos expressos no artigo 319 do CPC, que requisitos são esses? São requisitos gerais da petição inicial. Se você quiser saber quais são os requisitos da petição inicial, os requisitos gerais estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Código de Processo Civil. Tá? E o artigo 17, parágrafo 6º, ele estabelece os requisitos específicos da petição inicial na ação de improbidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, professor, explica um pouquinho melhor isso aqui. Então, vamos lá. Quer dizer que a ação de improbidade ela começa com uma petição inicial e essa petição inicial vai ser apresentado a um juiz, ou seja, ao juiz de primeiro grau do local do dano ou do prejuízo causado à pessoa jurídica interessada. Ok. Essa petição inicial, para ela ser recebida direitinho e o processo ter seguimento, ela tem que obedecer a alguns requisitos. Professor, onde é que estão esses requisitos? Lá, 1. Os requisitos gerais
da petição inicial: nome, prenome, sobrenome, endereço, CPF, identidade, profissão, estado civil. Esses requisitos gerais, eles estão no artigo 319 do CPC. Pronto. O problema é que eu tenho que analisar os requisitos específicos. E aí, os requisitos específicos, eles não estão no CPC. Eles estão no artigo 17, parágrafo 6º da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8429. E são esses que nós vamos estudar agora. Quais são os requisitos específicos? Estão aqui. Os requisitos, que são específicos para a petição. Esses requisitos aqui, eles só valem para a petição inicial da ação de improbidade administrativa. Quais são eles? 1. Deverá individualizar a conduta. Ou seja, quem é que fez o quê? Então, o servidor Tício, desviou o dinheiro, o servidor Mévio lavou o dinheiro, o servidor Pafúncio, distribuiu o dinheiro. Quem fez o quê? Depois, apontar os elementos probatórios mínimos. Ou seja, nós temos, contra esses servidores, 2 testemunhas, filmagens, gravações telefônicas que foram obtidas numa ação penal. Inclusive, um deles já fez uma delação premiada que delatou todo o esquema de improbidade. Ou seja, temos provas. Legal? Que demonstra a conduta, a ocorrência das hipóteses no artigo 9, 10 e 11. Ou seja, nós temos que ter os elementos de prova que comprovam o quê? O artigo 9, que houve enriquecimento ilícito. O artigo 10, que houve dano ao erário. Ou o artigo 11, que houve violação de princípio administrativo. E, além disso, a autoria. Ou seja, deixar bem claro quem fez o quê nominando. Não adianta falar assim, foi o servidor que é chefe de gabinete. Não. Quem é o chefe de gabinete? É Pafúncio Silva Sauro. Pronto. Está individualizado. Individualizei a autoria. Salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Ou seja, a gente tem um agente público que foi acusado. Só que esse agente público, ele é um contratado, e esse agente público contratado usou um nome falso. Aí, obviamente, que não vai ter como individualizar ele. Vamos ter que investigar, ou até mesmo parar um pouquinho a ação de improbidade, deixar a polícia investigar para descobrir a verdadeira identidade dele. Tá bom. Inciso 2. Será instruída com documentos, a petição vai ter que ter documentos, ou justificação que contenha indícios suficientes da veracidade dos fatos e o dolo imputado. Isso aqui é o demais. Ou seja, a petição inicial vai ter que ter documentos e justificação, ou seja, raciocínios que ligam aos documentos, às ideias, da veracidade dos fatos, ou seja, que os fatos que o agente público está falando, que os fatos que estão falando que o agente público fez são verdadeiros, a verdade mínima ali, E, obviamente, o dolo imputado ao agente público. Ou seja, no caso do artigo 9º, que o agente público sabia que estava enriquecendo de forma ilícita. No caso do artigo 10, que o agente público sabia que estava causando dano ao erário. No caso do artigo 11, que o agente público sabia que estava violando princípios administrativos. Ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Ou seja, a fundamentação que não tem documentos. Por que não tem documentos? Porque a polícia comprova que o próprio agente público, quando foi preso em flagrante, tacou fogo em todos os documentos, mandou sumir com HD e etc. E, obviamente, o dolo, na minha humilde opinião, se não tem como imputar o dolo, como é que eu vou te falar? Não tem como receber a inicial, tá? Mas vamos lá. Mas, se não conseguir, como diz a lei, os documentos, e nem a justificação dos documentos, é fundamental, por que não, para poder a ação correr. Tá bom? Tá bom. Observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77, deveres das partes, do artigo 80, litigância de má-fé, no Código de Processo Civil Novo. Ou seja, significa dizer que, olha aqui, as partes,
né? No caso, né, o Ministério Público ou a administração, ou seja, aqui, ó, quem vai propor a ação de improbidade, né, o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, via de regra a administração, elas têm que ter muita certeza, né, elas devem estar certas que, né, o agente público aprontou. Tá? Isso daí, pessoal, ó, com todo respeito, eu acho que está certo. Porque a gente não pode usar a ação de improbidade como instrumento de vingança. E às vezes eu vejo isso. Né? Uma pessoa às vezes é processada por improbidade só para ter seu nome exposto na mídia e depois a ação de improbidade ela nem se sustenta. Isso eu acho errado. Né? Ou seja, para o Ministério Público ou a própria administração pública imputar alguém, encaminhar ao juiz, ao Poder Judiciário, uma petição inicial dizendo que um agente público praticou improbidade, seja ela qual for, esses caras têm que estar muito certos. Né? Ou seja, o MP e a administração devem estar certos que estão fazendo. Por quê? Porque se não tiver certo, olha aqui, ó, eles vão violar, né, os deveres da parte. Né? Por exemplo, o dever de se comportar com a verdade. E isso aqui, ó, é litigância de má-fé. Ou seja, usar o Poder Judiciário com má-fé, ou algum tipo de má-fé. Isso não é legal. Não é isso que a gente quer. Ou seja, se quem propôs a ação de improbidade foi, né, a administração pública, que a administração pública esteja certa do que ela está fazendo. Legal? Que a administração pública esteja certa. Se quem propôs a ação for o MP, que o MP, o Ministério Público, esteja certo do que estão fazendo. É óbvio que essa certeza ela não pode ser uma certeza absoluta, mas não pode ser aquela certeza tão fraca que às vezes a petição nem se sustenta. Isso não. Isso daí é usar o Poder Judiciário para poder se vingar de alguma forma de um agente público. E não é isso que a lei de improbidade, não é isso que a Constituição quer. Legal? Quinta observação de 13. Não cumpridos os requisitos, né, específicos ou os requisitos gerais, a petição inicial será rejeitada. Ou seja, olha aqui, ó, a petição inicial que não cumpre os requisitos gerais e os requisitos específicos, né, essa petição inicial ela será rejeitada. E o que acontece se a petição inicial for rejeitada? Simples, né? É rejeitada e aí a parte vai ter que propor, vai ter que protocolizar uma nova petição inicial, propor uma nova ação de improbidade. Legal? Perfeito. Sem complicação aqui. Né? Sétimo, sobre a contestação. Então vamos lá para você entender. Ó, então quer dizer, aqui ó, que foi apresentada a petição inicial. Com essa petição inicial foi proposta a ação de improbidade. Professor, apresentada a petição inicial, foi proposta a ação de improbidade, não foi isso? Foi. E quem é que propôs essa ação de improbidade? Ou seja, quem é que apresentou essa petição inicial? É o MP ou a administração pública, né? Como diz o STF, a pessoa jurídica interessada. Tá bom. Proposta essa ação de improbidade através de uma petição inicial. A petição, a PI, a petição inicial será analisada. Se ela tiver todos os requisitos obedecidos, requisitos gerais e específicos, a petição inicial será recebida. Olha que interessante. E uma vez que se recebe a petição inicial, você vai ver comigo aqui daqui a pouquinho, o juiz ele vai mandar autuar, né, e vai mandar, né, citar o agente público para que o agente público ofereça a sua contestação. A contestação do agente público é quando o agente público contesta a petição inicial. Então, se a petição inicial diz que o agente público praticou enriquecimento ilícito, a contestação vai dizer que ele não praticou enriquecimento ilícito. Se a petição inicial disse que ele praticou enriquecimento ilícito de 1 milhão, ele pode até falar, cara, eu pratiquei enriquecimento ilícito, mas não foi de 1 milhão, foi de 10 mil. Ou seja, a petição inicial, de forma direta ou indireta, ela vai contestar a petição inicial. A contestação vai contestar de forma direta ou indireta o que está dizendo a petição inicial. Então, a petição inicial diz uma coisa
A contestação vai dizer outra, né? Inclusive, né, é dever da defesa, né, contrapor a petição inicial. A contestação contrapõe a petição inicial. Legal? Só que sobre essa contestação nós temos algumas observações. Vamos lá? Primeira observação, ó. Se houver possibilidade de acordo, como isso está caindo em prova, né? Se houver possibilidade de acordo, é possível que o prazo acima de 30 dias, qual é o prazo acima de 30 dias? O prazo para apresentar a contestação. Esse prazo de 30 dias é o prazo para apresentar a contestação. Legal? Então aqui, ó, o Ministério Público ou, né, a administração propuseram, ou seja, protocolizaram a petição inicial. Essa petição inicial vai para a mão do juiz e o juiz abre o prazo para que o agente público, né, que agora é réu na ação de improbidade, para que esse agente público apresente a sua contestação. Quando o agente público apresenta a contestação, essa contestação vai contrapor o que está escrito na petição inicial. E o agente público vai ter um prazo de até 30 dias para apresentar a sua contestação. Legal? É um prazo maior que o Código de Processo Civil, né? Porque no Código de Processo Civil o prazo é de 15 dias, aqui o prazo é de 30 dias. Legal? E esse prazo de 30 dias ele pode ser interrompido. Ele pode ser interrompido para quê? Para poder, né, as partes negociarem o acordo. Então aqui, ó, a lei diz que o prazo de 30 dias para apresentar, né, a contestação pode ser interrompido por até 90 dias. E para que esse prazo de 30 dias, né, ele vai ser interrompido? Esse prazo vai ser interrompido para quê? Aqui, ó, para que as partes, né, ou seja, o MP ou a própria administração pública, vai depender, né, de quem propôs, de quem apresentou a petição inicial, sente com o agente público, que agora é réu, né, e o advogado do agente público, para poder negociar. Negociar o quê? Negociar um acordo que nós já vamos estudar. É o famoso acordo de não persecução civil. Legal? Então olha aqui, ó. A petição inicial é apresentada. Essa petição vai para a mão do juiz. O juiz abre prazo para que o agente público apresente a contestação. Qual é o prazo? De 30 dias. Obviamente que o agente público, ao apresentar a sua contestação, né, a petição inicial está contestada, ou seja, o agente público contestou, contrapôs, né, o que estava na petição inicial. Tá bom. Só que às vezes as partes, ou seja, o Ministério Público ou a administração e o agente público, o réu, as partes, né, elas podem pedir para que esse prazo de 30 dias da contestação seja interrompido. Não é suspenso, tá, gente? É ser interrompido. Interrompido para quê? Para que as partes possam negociar. E qual o objetivo da negociação? Né? Que as partes cheguem num acordo. Qual é o nome desse acordo, professor? Acordo de não persecução civil. Nós já vamos estudar. Bom? Tá bom. Lembrando que, né, não havendo possibilidade de acordo, a contestação será apresentada e nessa contestação pode haver questões preliminares e questões de mérito. Eu vou falar isso aqui, mas eu vou falar muito mais voltado, né, ao pessoal que vai fazer prova que cai direito processual. Legal? Né? Por exemplo, uma prova que cai, por exemplo, a prova do TJ aqui do Rio, prova do TRF, provas de defensoria, né, defensoriais, provas de procuradorias, né, elas caem em direito processual, tanto para técnico quanto para analista ou para as carreiras fins, tá? O pessoal da OAB nem se fala. Então aqui, ó, preste bem atenção. Foi apresentada a petição inicial, protocolizada a inicial. Essa inicial foi para a mão do juiz. E o juiz vai abrir um prazo para que o réu, quem é o réu aqui? O agente público, para que o réu apresente a sua contestação. Professor, qual é o objetivo da contestação?
é contestar, é contrapor tudo que está na petição inicial. Tá bom. Essa contestação, né, ela vai ter um prazo de 30 dias, ou seja, o réu tem um prazo, né, de 30 dias para apresentar a contestação. Lembrando que esse prazo de 30 dias, ele pode ficar suspenso. Não, professor, pode ficar interrompido, né, por até 90 dias. A lei diz interromper não mais de 90 dias. Para que vai ficar interrompido por, né, não mais que 90 dias? Para poder as partes negociarem. Negociar o quê? Negociar um acordo. Legal? O famoso acordo de não persecução civil. Tá bom? Nesse acordo, né, o Ministério Público e ou a administração pública vão negociar com o agente público réu e o advogado, o agente público réu, né, a defesa, esse acordo chamado de acordo de não persecução civil. Legal? A lei diz que se não houver possibilidade de negociação e, obviamente, não houver possibilidade de acordo, legal? O prazo volta a correr e essa contestação ela vai ser recebida pelo juiz. Recebida a contestação, o processo vai caminhar até a sentença que pode condenar ou absolver o réu, o agente público. O problema é que essa contestação, imagine aqui, ó, que aqui está a contestação. Isso aqui, né, é a contestação. Essa contestação esse aqui é o documento de contestação. Essa contestação pessoal, eu acho que eu vou ter que fazer uma pausa rapidinho. Não, vamos lá, voltou. Essa contestação, ela tem duas partes. Ela pode ter o mérito, que é efetivamente dizer que o agente público não praticou improbidade, né? Ou, né, que já houve uma prescrição, etc., uma prescrição flagrante, né? Mérito, ou as preliminares de mérito. Preliminar de mérito, e o correto seria eu fazer isso aqui, né? O correto é isso aqui. Preliminares e mérito, né? Porque se é preliminar, é o que vem antes, né? Preliminares e mérito. Ou seja, o mérito, né, é contestar a improbidade em si. Já as preliminares é tudo aquilo que impede ou dificulta a análise do mérito. Legal? Por exemplo, a parte não foi citada. Se a parte não foi citada para apresentar a contestação, né, na contestação, por um acaso, ela tomou ciência, ou melhor, a parte foi citada, mas está tudo errado. Na contestação, vai falar assim, excelência, a parte até foi citada, mas os documentos estão todos errados. Como é que eu vou, né, contestar o mérito se os documentos que fundamentam o mérito estão todos errados, fora de ordem? Não tem como. Preliminar de mérito, tá bom? E aí, pessoal, olha para o quadro, ó. O mérito e a preliminar vão ser analisadas por quem? Tanto o mérito quanto a preliminar vão ser analisados pelo juiz, né, até o processo ser encaminhado para a sentença. O problema é que às vezes, né, tá aqui. O problema é que às vezes essas preliminares de mérito elas são rejeitadas pelo juiz. Quem advoga sabe o quanto isso é ruim, né? Se às vezes alega uma preliminar de mérito, por exemplo, irregularidade na citação, né? E o juiz rejeita, e você sabe que aquilo é prejudicial a seu cliente, né? Só que aí o juiz rejeita, né, a preliminar de mérito. O que você faz? Ó, a lei de improbidade diz, a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, que quando o juiz rejeita a preliminar, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Pessoal, está caindo direto em provas um pouquinho mais elaboradas, tá? Provas FGV. Legal? Que perguntando o seguinte, ó. Foi apresentada a contestação na ação de improbidade. O réu está contradizendo tudo que está na petição inicial. Porém, né, as preliminares de mérito
foram rejeitadas pelo juiz que está julgando a ação de improbidade. O que o réu pode fazer? O que o agente público pode fazer? O agente público pode interpor o recurso de agravo de instrumento, ou seja, agravar da decisão que rejeitou a preliminar de mérito na contestação. Legal? Perfeito. Estando tudo certo, a contestação segue para a sentença. Vamos lá. Melhor. Estando tudo certo na contestação, ou seja, né, o juiz, né, na contestação, vamos fazer uma segunda contestação aqui. Corro o risco de ser chato, mas nunca vou ser omisso. Tá? Aqui, ó. Vamos fazer uma segunda contestação aqui. Né? Contestação. Estando tudo certo com a contestação, tanto com as preliminares quanto o mérito, o juiz, antes, né, de julgar o processo, o juiz encaminha para o Ministério Público, legal? E, obviamente, para a administração pública, se for a administração pública a autora da petição inicial, né, obviamente, para que eles façam a réplica. Professor, o que é réplica? Réplica é quando o autor responde à contestação do réu. É como se o autor tivesse agora contrapondo o que o réu disse na contestação. Legal? Lembrando que a lei diz, né, que a réplica é somente do Ministério Público. Perfeito? Agora, nós sabemos, e eu vou até completar aqui, que isso aqui certamente foi um gatinho meu, né, que, letra maiúscula, a administração pública também pode, né, porque esse é o atual entendimento do STF, né? Na ADI, ação direta de inconstitucionalidade, 7042 e 7043. Ou seja, tudo que o Ministério Público pode fazer, a administração, a pessoa jurídica interessada também pode fazer. Esse é o atual entendimento do STF. Tá bom? Tá bom. Oitava observação. Após a manifestação do Ministério Público, né, e ou da administração pública e decisões judiciais, as partes, o autor e o réu, serão chamados para se manifestar sobre as provas que pretende produzir. Deixa eu ver se você entendeu. Corro o risco de ser chato, mas não vou ser omisso, hein? Ó, foi proposta, foi apresentada, né, a petição inicial na ação de improbidade. Essa petição inicial foi para o juiz autua, né, o processo, e abre prazo para que o agente público faça o quê? O agente público que agora é réu. Para que o agente público apresente a sua contestação. Apresentada a contestação, o juiz, né, e não havendo possibilidade de acordo, estando tudo certinho, né, o juiz vai mandar, né, para o autor. Quem é o autor? O autor pode ser o Ministério Público e ou a administração, ou uma pessoa jurídica lesada, né, vai mandar para que o autor faça o quê? O autor apresente a sua réplica. Né? E aí, ó, atento, ó. A contestação se volta contra a petição inicial e a réplica se volta contra a contestação. Né? A contestação bate na petição inicial e a réplica bate na contestação. Sim ou não? Apresentado as réplicas, e aí o juiz saneando o processo, dando tudo certinho. O que o juiz faz agora? Vamos botar aqui, né? Ó, assim, ó. 1, 2, 3 e 4. O que o juiz faz agora? Aqui, ó, o juiz, né? O juiz chama as partes. Quais são as partes? Autor e réu, autores e parte, né? Para que eles se manifestem sobre as provas que pretendem produzir. As provas que vão produzir. Então, imagine que o autor, ou seja, o MP ou a própria administração pública, dizem que só vão produzir provas documentais, né? E o réu, na contestação,
diz que vai produzir provas documentais, testemunhais e periciais. E o autor? O autor, seja o Ministério Público ou a administração, né, diz que está tranquilo, pretende produzir somente provas documentais. Tá bom, está formado o processo. Vai acontecer o que agora? Essas provas serão produzidas, né, no que nós chamamos de audiência, de instrução e julgamento. As provas serão produzidas. Então aqui, ó, né, os autores, né, seja o Ministério Público ou a administração, vão apresentar os seus documentos, né, e o réu, o agente público réu, vai apresentar os seus documentos, vai trazer suas testemunhas e vai, né, pedir, né, auxílio de peritos para provar que ele não fez nada de errado. Perfeito? Perfeito. E aí, obviamente, produzidas essas provas, aí não tem jeito. O juiz vai proferir uma sentença. A sentença pode condenar ou pode absolver. Condenar ou absolver quem? Condenar ou absolver o réu, o agente público. Se o juiz condenar, é porque a petição inicial foi boa. Se o juiz absolver, é porque a petição inicial foi ruim e a contestação foi boa. É isso aqui que eu ensino meus alunos. Não, meus alunos que vão fazer curso de prática comigo, né? Não tem choro e não tem chorumelas. Né? Essa sentença aqui, ó, é uma sentença condenatória ou absolutória. Não tem esse negócio de meramente declarar. Condenou, absolveu. E quando condena, não tem jeito, que a petição inicial foi boa. Bate palma para os caras. Agora, quando absolve, é porque a petição inicial foi ruim. E por que foi ruim? Porque o advogado foi talentoso na contestação e conseguiu provar a inocência do cliente dele. Isso é a advocacia na veia, soltando fogos, né? Porque quando isso acontece é o que há na advocacia. É de roubar toda uma tese, né, num Estado muito mais poderoso que a defesa, de roubar toda essa tese da petição inicial, de roubar na contestação. Ou, né, na apresentação das réplicas. Réplicas e tréplicas. Isso é o que há. Isso é advocacia. Talvez tão... Como é que eu vou te falar? Sofrida, tão agredida no Brasil, mas isso é advocacia. Então, e lembrando que se houver condenação, a condenação é na forma do artigo 12, inciso 1, 2 e 3, que nós estudamos acima, né? Quais são elas, professor? As sanções: perda da função pública, perda de bens e valores, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de se relacionar com a administração, além, mais, o ressarcimento integral ao erário, o famoso RIA. Você escutar algum, né? Na improbidade tem RIA, tem. O que é RIA? Ressarcimento integral ao dano. RIA, ressarcimento integral ao dano. Ressarcimento integral ao dano causado à administração. Ressarcimento integral à administração pública. RIA. Foi? Nona observação: não se aplicam à ação de improbidade, ou seja, a gente tem que ver aqui o que não se aplica à ação de improbidade, ou seja, o que está no Código de Processo Civil, mas não se aplica à ação de improbidade. O que está no Código de Processo Civil que não se aplica à ação de improbidade? Nós já estamos aqui com quase 45 minutos de aula, vou ter que fazer um break, senão depois os garotos que editam ficam no meu pescoço. Tá, vamos fazer um break rapidinho. Quando a gente voltar, a gente vai ver o que está no Código de Processo Civil, mas não se aplica à ação de improbidade administrativa. O que está no Código de Processo Civil, mas não se aplica à ação de improbidade. É isso que a gente vai ver agora. É VAPT e VUPT, e eu já estou voltando.